queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aí para o nosso segundo dia, né, de estudo a respeito dessa área que é tão importante na nossa família, né? E na nossa vivência, né, para você que aí é solteiro e está aqui nos acompanhando. Nós precisamos saber o que a Bíblia nos diz a respeito de finanças, né? E o primeiro dia nós vimos um pouquinho de quem é o dono de tudo, como é importante nós aprofundarmos nesse tema, para quando irmos lá para outros temas na Bíblia que são tão importantes, de que Deus nos ensina como devemos agir, né, como devemos nos comportar, nós venhamos aceitar o ensinamento, né, gente? Nós venhamos concordar ali e obedecer. Nós vimos na palavra de Deus, no estudo anterior, a respeito de Deus ser dono de tudo e por que não, né? Como Adão e Eva escolheram aí a desobediência e que nós temos hoje também o livre-arbítrio de aprendermos aqui na Bíblia e discordarmos e dizer, não é bem assim, tá escrito, mas eu não concordo. E às vezes a gente não tem nem peito para dizer tá escrito e eu não concordo, né? A gente fala assim, não é bem assim, tá escrito assim, mas, né, a gente quer dar ali a nossa opinião a respeito daquele texto que às vezes está tão claro, né? Não precisa de muito estudo, porque ele tá bem claro, né? Então hoje, né, nós vamos falar ali, seus conselhos devem ter o primeiro lugar em nossa vida. Será, gente, que realmente, principalmente no tocante a finanças, nós temos ido na Bíblia para entender, para buscar a vontade de Deus para nossas vidas? Será que nós perguntamos para o Senhor se devemos comprar, se devemos estudar, né? Se devemos ler aquilo, se devemos fazer aquele curso? Será que nós perguntamos realmente para o Senhor? Será que realmente o primeiro conselho que nós buscamos é o dele, que está intrínseco na palavra de Deus? Ou nós temos vasculhado a internet, lido livros e mais livros e conversado com 1 milhão de pessoas e talvez até introduzido na nossa vida a vida do outro, porque deu certo na vida do outro e aí eu pego para minha vida e vou tocando e aí talvez vou colecionando frustrações porque deu certo para a vida do outro, mas não vai dar para a minha, não é verdade? Então, vamos ver um pouquinho o que a palavra de Deus nos orienta a respeito desses conselhos. Quais são os conselhos, os passos que a palavra de Deus nos traz para termos de fato uma vida mais próspera, uma vida abundante, porque é desejo de Deus sim, que você e eu sejamos prósperos, né? Então feche os seus olhos e vamos orar, porque nós vamos abrir a palavra de Deus. Grandioso Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui em liberdade para abrirmos a Tua palavra e estudarmos juntos como o corpo de Cristo. Queremos as Tuas instruções, queremos os Teus conselhos e nos perdoe porque muitas vezes não o buscamos em primeiro lugar. Que nesta hora o Espírito Santo nos envolva de tal forma que venhamos entender que a instrução que nós precisamos está na Tua palavra. Vamos ver alguns passos que o Senhor nos deixou para utilizarmos aquilo que o Senhor já colocou em nós e em nossas mãos, para termos uma vida plena e próspera e feliz. Nos oriente mais uma vez, Pai, no estudo da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então pega aí a sua Bíblia, tá? Vamos ler aqui alguns textos, depois a gente vai para as considerações. Eu tenho alguns textos para ler com vocês também que eu achei de suma importância quando estava estudando ali esse assunto, para estar aqui interagindo com vocês, tá? Então abra aí a sua Bíblia em Provérbios. Nós vamos ler primeiro Provérbios. Provérbios, capítulo 3, do 5 ao 9. Vamos ver o que diz lá em Provérbios. Provérbios é um livro logo após a Salmos. Salmos está no meio da Bíblia. E em Provérbios 5, gente, eu tô com 3 na cabeça. É Provérbios 3, tá? 3 de 5 a 9.
diz bem assim. Preste atenção, gente, por que nós devemos pegar em primeiro lugar o conselho de Deus para as nossas vidas. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Gente, que forte. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Nosso estudo de dízimo é o 6º, nós não vamos falar de dízimo agora, tá? Mas nesse texto aqui, o Senhor deixa claro que a quem nós devemos confiar o nosso caminho, a quem devemos entregar o nosso caminho, né? Então, a quem devemos realmente recorrer para ter a instrução. Ele diz assim: não confie no seu coração e no seu próprio entendimento. Confie de todo o coração em mim. O outro texto está em Mateus 6,33. É um texto bastante conhecido, é o primeiro livro do Novo Testamento. E é um texto bastante... Acho que eu tô falando baixo, né, gente? Eu tô sem microfone porque as últimas vezes... Caiu meus negócios aqui, só um momento. As últimas vezes, quando eu terminei todo o vídeo, gente, e eu fui lá olhar, o áudio não tinha saído. Por causa do microfone, eu acho que ele não estava conectado de uma forma correta. E aí, enfim, né? Então, vamos para o nosso texto que está em Mateus 6,33, muito conhecido. Talvez você saiba de cor, porque você já deve ter ouvido, mas é muito importante que você abra a sua Bíblia e você veja com seus olhos que o Senhor deixou escrito assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está dizendo assim: busque primeiro a mim, busque primeiro a mim. Se você reconhece na sua vivência que eu sou o dono de tudo, busque primeiro a mim, né? E o outro texto que eu quero ler com vocês está em 1 Timóteo 6. Vamos lá, pertinho de Hebreus. 1 Timóteo, no capítulo 6, falam algo muito interessante. Porque Jesus está nos ensinando assim: olha, eu estou ensinando vocês a maneira correta de viver. Mas se vocês não concordarem, olha o que pode acontecer. Veja aqui, 6, eu vou ler o capítulo 6, eu vou ler o verso 3 e 4 e depois o verso 9 e 10. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Verso 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem aos homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então aqui nós percebemos que se alguém quer introduzir outro ensinamento, porque não concorda com o ensinamento bíblico que Jesus deixou, ele diz aqui que essa pessoa é soberba, ela se envolve em muitas contendas, né? Ela vai ficar invejosa, ela vai ficar blasfêmica. Eu não sei se a palavra existe, blasfêmica. Vai começar a blasfemar, né? E depois eu li um texto a respeito da riqueza, que muitos gostam de utilizar este texto, né? Ou uns utilizam esse texto para puxar a sardinha pro lado, tipo assim: ai, eu quero ficar rico mesmo, e a Bíblia diz que não tem nada a ver, que não sei o quê. E outros já utilizam para outro lado, dizendo que é pecado até ser rico. Gente, que absurdo, né?
Então, assim, o Senhor deixa claro aqui nesse texto que nós lemos, eu quero ler o finalzinho aqui dele de novo com vocês, que o Senhor fala assim, é o amor ao dinheiro que tá o problema. O problema não está em você ter muito dinheiro, mas em você colocá-lo em primeiro lugar, num grau de importância que é surreal, né? Deixa eu ler aqui o finalzinho dele para vocês, que diz assim, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, olha o pecado, cobiça, o que é cobiçar? É desejar muito algo que você não tem. Você sempre quer algo que você não tem. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Deus já está instruindo. Se você quer tanto, 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 sua vida é baseada, vive nisso, pensando em dinheiro, 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 dinheiro. Você vai viver cobiçando. Você vai se desviar da fé e vai trazer para si muitas dores. Preste atenção no conselho divino. E no começo Deus fala o quê? Gente, aquelas pessoas que não aceitam o que eu estou ensinando, né? Jesus está falando aqui, gente, o Cristo. Aí vai lá pro verso 4. A pessoa vai se tornar soberba e tal, aquele verso que a gente acabou de ler, né? Então, o conselho bíblico, os conselhos que Deus nos dá, nós vamos ver agora. E nós vamos prestar atenção de que se Deus já falou que nós devemos confiar nele de todo o coração, não confiar no nosso próprio entendimento, que devemos buscá-lo em primeiro lugar, que não devemos amar ao dinheiro, né? Entendam isso, queridos, em nome de Jesus. Porque vai desenvolver a ganância, nós podemos perder a fé, nós podemos trazer dores para o nosso corpo. Não viva em função do material. Nós estudamos lá no nosso primeiro dia, né? Essa correlação de toda a criação de Deus para com o homem, ok? E agora nós vamos ver muito interessante, alguns passos aqui que Deus nos deixou para prosperar. O povo, tem gente que tem arrepio dessa palavra. Tem gente que já ama essa palavra. Porque associa prosperidade com dinheiro, né? E tem gente que associa prosperidade com uma coisa já ruim. De tanto ouvir coisas ruins com essa palavra. O fato é, queridos, que Deus quer que você e eu prosperemos sim. Deus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. As coisas de Deus é tudo muito grandiosa, é tudo muito próspera, né? Então Deus deixou alguns ensinamentos para nós alcançarmos essa prosperidade baseado na Bíblia e na vontade de Deus. Sim, Ele deixou. Então nós vamos ver alguns para que a gente entenda os conselhos, aonde que a gente está buscando esses conselhos, né? Volto a dizer aí no início do vídeo que eu disse para você, nós devemos buscar os conselhos com relação a determinados assuntos que nós precisamos na palavra de Deus. E hoje nós temos um fácil acesso à palavra de Deus, né? Se a gente pesquisar versículos sobre esse assunto, sai o Google te traz o versículo, você vai lá na sua Bíblia e confere e clama ao Espírito Santo para te dar clareza e te dar força para viver aquilo que o Senhor está te ensinando. No livro de Provérbios, do capítulo 22, no verso 29, diz assim: vês a um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, não entre plebe. Plebe, é isso mesmo. Gosto muito desse texto, né? Que diz que essa pessoa que faz bem a sua obra, ela será honrada. E aqui, Leide, o que tem a ver isso, né? Com esse estudo de pegar conselhos. Olha só, Deus, quando ele cria Adão, ele diz assim: Adão, você vai governar, né, sobre toda a criação e você vai colocar nome nos animais. E o que acontece? O que nós vemos ali, né? Pelo menos eu percebo isso de uma forma muito clara. Adão, ele utiliza de toda a sua criatividade, de toda a sua inteligência dada pelo próprio Criador para nomear o nome. Para nomear o nome não, né, gente? Para nomear cada animal
ele usou isso. Gente, é engraçado como boi parece boi mesmo, né? Você pode dizer assim, Leide, é porque a gente já acostumou com o nome boi, mas eu acho que Adão usou uma criatividade, assim, tremenda para nomear os animais de acordo com a característica, com a personalidade de cada animal. Eu acho que ele estudava e olhava assim, não, você vai chamar macaco, esse bicho grande vai chamar uma baleia, não sei, sabe? Tem hora imaginando a capacidade mental de Adão, que era incrível, né? E que não é diferente conosco hoje, né? Nós temos uma capacidade também cerebral incrível, mas só que nós não queremos utilizá-la. Esse é o grande problema. Nós queremos ter a prosperidade, mas nós não queremos mais utilizar a nossa capacidade intelectual, né? A nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de ensinar, quem sabe, né? Então, nós não estamos talvez tão dispostos hoje a usar essa nossa capacidade, né, que Deus colocou em cada um de nós. E às vezes nós reclamamos, né? Quem nunca... Gente, pior que reclama, volta lá naquele versículo de Timóteo que a gente falou, né? Não concorda com os ensinamentos de Deus, tem sempre um mais, um porquê em cima daquilo, e reclama porque que o outro tá prosperando, porque que o outro tá utilizando os seus recursos, né? Ainda tem a coragem de falar assim, não, o outro teve oportunidade e eu não tive. Olha, eu não estou me referindo a casos extremos, tá? Eu escuto isso de pessoas que têm vidas mais comuns, né? E reclamam por não aproveitar as oportunidades que lhe aparecem, porque tem preguiça de aprender algo novo, tem preguiça de utilizar as suas habilidades que já são dotados, às vezes nem reconhecem, nem querem conhecer as habilidades que têm, né? Mas um fato é que Adão ali demonstrou para nós que ele utilizou de toda a sua criatividade e sua capacidade de raciocínio que Deus colocou dentro do homem, né? E eu acho muito interessante que aqui no nosso estudo, né, quando nós escutamos a palavra, você tem que ser um empreendedor, né? E quando eu li essa palavra aqui, essa frase, ser empreendedor não é um direito do ser humano, é um dever. Eu falei, peraí, que não é todo mundo que quer ter seu negócio, que não sei o quê. Só que a palavra empreendedor, do latim, ela significa apanhar, prender com as mãos, assumir algo. Então, significa pegar, agarrar a oportunidade e ser comprometido com ela de forma atenta, fazendo tudo bem feito. A fórmula do sucesso é esta: estar preparado para aproveitar toda a oportunidade que surgir. Então é fazer conforme as suas forças e a sua capacidade tudo que lhe vier à mão para fazer. Então, queridos, olha só, ser empreendedor é você aproveitar as oportunidades com as habilidades que você tem. Gostou disso? Pois é, menina, eu também vou aqui minha Bíblia aqui do lado. Eu também gostei demais disso. Então, assim, você que não está sendo um empreendedor, preste atenção no significado da palavra. Quando você está renunciando utilizar as suas capacidades mentais, fazer o trabalho que está na sua mão com amor, com dedicação, com afinco, você está rejeitando ser um empreendedor. É como se Adão virasse para Deus lá e dissesse assim: Senhor, eu não quero, eu tô com preguiça, eu não quero pôr nome nesses bichos não. Vai ficar tudo sem nome. Vai chamar tudo vaca, vaca 1, vaca 2, vaca 3, imagine. Sem querer utilizar a habilidade que estava inata dentro dele. E pode olhar aí para dentro de você. Quando você sabe que você poderia ter feito e não fez, você se frustra, você se culpa. E você fala, poxa, por que eu não fiz? Eu tinha até capacidade para fazer. Se eu tivesse me esforçado mais um cadiquinho, tinha dado certo. E eu não aproveitei a oportunidade. Né? Depois eu vou numerar esses passos aí que a gente está comentando, ok? Outra coisa importante destacada aqui é a competência. Gente, a competência, ela depende da sua vontade de aprender.
Não adianta a pessoa falar assim, nossa, mas fulano é tão competente, né? Ele está habilitado para fazer aquilo que ele se dispôs a aprender, né? Veja, pode pegar qualquer profissão, gente. Uma pessoa que você, quem sabe, você fala, nossa, essa pessoa aqui é top na profissão dela, naquilo que ela faz. Aquelas pessoas que fazem, aquelas pessoas que é top nas suas profissões, ou aquelas pessoas que, quando pega algo, qualquer coisa, por mais simples que seja, ela faz bem feito, sabe? É porque a pessoa, ela decidiu aproveitar a oportunidade e sempre aprender a utilizar a habilidade que ela já sabe que está dentro dela, né? Eu conheço pessoas que faz bolo que é assim, gente, surreal. Você come bolos, mas tem pessoas que faz o bolo, entende? Tem pessoa que faz o pão, né? E aí você pode pegar em qualquer área da sua vida, né? Que tem pessoas que realmente se dedicam em aprender. Então, competência está ligado à sua vontade de aprender. E naquele momento que Deus fala, Adão, governe e coloque nome, ele poderia ter negado e não ter tido a vontade, né, de prestar atenção nos animais, quem sabe estudá-los um pouco mais para colocar um nome que lhe fosse mais semelhante à sua aparência e tal, né? E ele teve essa disposição, essa vontade de aprender e aproveitar aquela oportunidade no momento. E eu quero ler para vocês, no livro Educação, na página 135, nos diz assim: não há nenhum ramo de negócio lícito para o qual a Bíblia não conceda um preparo essencial. Seus princípios de diligência, honestidade, economia, temperança e pureza são o segredo do verdadeiro êxito. Então, queridos, para tudo tem um preparo. Mas você precisa querer estar pronto. Você precisa querer se preparar, não é verdade? Você precisa querer usar aquilo que você tem e melhorar aquilo que você já possui, né? Então, aprender e ensinar sempre é tempo de aprender e ensinar, ok? E outro motivo, né? Outra razão, outro passo que nós devemos ter no nosso sangue é a motivação para executar um trabalho. Gente, eu já ouvi tanto gente falando que não gosta de trabalhar, que não quer trabalhar, que não gosta do que faz, sei lá o que. Eu vou juntar junto com o próximo tópico aqui, tá? Que é ter o trabalho como uma atividade útil, porque foi instituída por Deus, ok? Então, assim, qual é a motivação para você trabalhar? Você tem motivação para trabalhar? Um ambiente, gente, limpo, sabe? Quando você chega e organiza a sua mesa, se você trabalha aí no escritório, não sei, se você vai com a sua roupa limpa, se você arruma seu cabelo, a sua aparência, se você faz um devocional com Deus antes de trabalhar, que é de suma importância, se você agradece pelas habilidades que você tem, aquilo que você executa, né? Se você gera um valor naquilo que você faz, porque você já entendeu que você foi habilitado pelo Criador para fazer o que você faz, né? E se você já entendeu o que está em Gênesis 2:15, o Senhor diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Portanto, é da vontade de Deus que nós estejamos ocupados e empenhados em trabalhos saudáveis. Então, como a pessoa quer prosperar se ela não quer nem trabalhar? Como que a pessoa quer prosperar se ela não quer nem ter uma motivação para trabalhar? Ela é desanimada. Ela acha que isso não foi feito para ela, sendo que Deus, volte lá para o texto de Timóteo, hein, se você não concorda, sendo que Deus que instituiu o trabalho para o homem. Nós entendemos lá no princípio que ele é o dono de tudo. Ele sabe como a máquina vai funcionar. Para essa máquina ficar feliz e satisfeita, ela precisa trabalhar em algo, né? E aqui eu digo, queridos, que tem trabalho que às vezes a pessoa acha assim, nossa, meu trabalho não é remunerado, né? Eu me lembro de donas de casa, né, que acham assim, nossa, eu trabalho, meu trabalho não é remunerado, né? E, na verdade, seu trabalho é o mais bem remunerado possível, né? Porque eu acho que ter uma família bem ordenada, uma casa organizada, uma comida saudável, pronta, sabe? Roupas limpinhas e um ânimo, né?
sempre um ânimo aí para estar fazendo esse trabalho que é repetitivo, sim, eu acho que não tem preço que pague esse salário, né? Por isso que nós, mulheres donas de casa, eu faço uma ressalva aí, você tem realmente uma coroa reservada se você continuar desempenhando essa missão, né? Porque o nosso salário não tem quem pague ter uma família tão estruturada, uma família tão bem cuidada, quando a mulher realmente entende a sua missão e começa a desempenhar esse trabalho com muito valor e com muito amor. E digo mesmo aos maridos, né, que se decidem aí se submeter a Deus, honrar a Deus, cuidando das suas famílias, provendo espiritualmente, materialmente, usando seus recursos e gerando valores celestiais quando vê a sua família bem ordenada, quando vê a sua família bem estruturada e quando vê a sua família feliz por tê-lo como sacerdote do lar, e tendo uma família que confia que este homem vai continuar cuidando e erguendo muros para proteger essa família, ok? E nós seguimos aqui para outro tópico, né, que diz assim para nós que nosso trabalho também deve honrar a Deus. E aí você tem que ver se o seu trabalho está honrando a Deus, isso mesmo. Então vou dar aqui algumas sugestões, né? Meu trabalho está honrando a Deus? O cristão não pode conscientemente continuar no trabalho quando, primeiro, está prejudicando seu relacionamento com Deus, segundo, estão exigindo dele um procedimento desaprovado pela Bíblia, terceiro, quando Deus o esteja chamando para outra missão, ou quarto, quando está prejudicando seu relacionamento com a sua família. Claro que tem outros motivos que pode levar o cristão a ter que deixar o trabalho por não estar honrando a Deus, mas nós destacamos aqui algumas coisas que achamos essenciais, né? E outra coisa que é muito essencial também é a honestidade no seu trabalho. Provérbios 22:1 diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. E em Deuteronômio 25 diz: terás peso integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra. Olha agora, lembrando de novo que o Senhor é Deus, só porque Ele é dono de tudo. Para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. E por último aqui eu quero falar para vocês, penúltimo, né? Que nós devemos permitir que Deus que supra nossas necessidades, que volta lá no primeiro estudo. Se você tem essa vivência de que Deus é dono de tudo, você vai aceitar o jeito que Deus supre as suas necessidades. Quem nunca ouviu aquele versículo assim, fui moça e agora já sou velha e nunca vi o justo mendigar o pão. Só que aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu tô dependendo de cesta básica. Você tem que permitir que Deus supra as suas necessidades aceitando ajuda externa. Supra as suas necessidades do jeito dele. Irmãos, a gente já ganhou tanta coisa, né? Eu falo aqui em casa já, até quando eu era mais nova, né? Eu costumo dizer que eu tinha uma tia que era Papai Noel pra mim, né? Na época que eu era criança, né? Não nasci em lar cristão. Então, assim, ela trazia tanto alimento pra minha casa, né? Então, assim, permita Deus te suprir da forma dele. Entende? E o versículo diz assim em Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Assim como Deus concede a vida, Ele também pode sustentá-la. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, e esse versículo todo mundo já sabe, mas a ideia de Deus é dizer assim, me permita suprir as suas necessidades. Embora, preste atenção, embora você trabalha, eu criei o trabalho para que o seu corpo e a sua máquina, que é o seu corpo, funcione de maneira correta, que você se sinta pleno, por isso você precisa trabalhar. Mas você tem que entender que é um trabalho em conjunto, né? Embora devamos trabalhar, é Deus quem dá essa plenitude, né? É um trabalho em equipe. É algo que se faz que não vai ter só um proveito aqui.
vai ter um proveito eterno, você entende? O trabalho faz com que a sua mente e o seu corpo funcionem de uma maneira que deve funcionar. Eu quero ler 2 textos para vocês e depois vamos colocar aí os passos para vocês e vamos para o último conselho. Olha só, no livro Conselho sobre Mordomia, página 139, diz assim, ó, se os homens amarem e obedecerem a Deus e fizerem sua parte, Ele proverá tudo aquilo de que necessitam. Embora vossa subsistência tenha de ser alcançada no suor de vosso rosto, não deveis descrer de Deus, pois no grande plano de sua providência lhe suprirá dia a dia as necessidades. E no livro Educação, página 145, diz assim, não pode ser integral ou completo nenhum projeto de negócios ou plano para a vida que apenas compreenda os breves anos na existência presente e não tome providências para interminável futuro, que foi o que eu disse, que o seu trabalho ele vai ter recompensas não só aqui. Por isso nós não devemos ficar pensando só no que vertir, no que comer aqui, entende? Por isso devemos depender completamente de Deus. É uma aliança que Deus faz com o homem, né? Deus fala, o trabalho é bom para você, para que o seu corpo funcione de maneira perfeita. Eu o criei, eu sou dono de tudo e eu sei como deve funcionar. Confia em mim quando eu estou lhe aconselhando. E o último tópico que Deus nos deixou foi um descanso. Isso mesmo, pessoas estão freneticamente exaustas, cheias de cursos, cheias de trabalhos, não tem horário para parar. E Deus já determinou um dia de descanso. E Deus diz bem assim, ó, no processo da criação, Deus estabeleceu o ciclo semanal e fechou-o com a instituição do sábado. Um dia de descanso, um dia de repouso, um dia de comunhão com Ele mesmo, né? E eu quero ler o último texto aqui para vocês, né? Além do texto de Êxodo 16, que é um texto lindo, que Deus diz assim, como nós devemos confiar nele com relação à palavra do descanso, quando ele descia com maná para o povo de Israel, né? E ele falava assim, ó, vocês não catam em dobro para o dia seguinte não, que amanhã vai ter mais. Mas na sexta-feira vocês podem catar para o sábado, porque no sábado vocês precisam descansar. E é lindo de ver esse amor. Em Testemunhos para a Igreja, no volume 2, página 195, diz assim, não se permitem tempo para orar ou assistir aos cultos. Deixa eu voltar um pouquinho, tá? Muitas pessoas trabalham ansiosas, temendo não dar conta de suprir as suas necessidades. E aí, conclusão, não se permitem tempo para orar ou assistir aos cultos. E no cuidado de si mesmos. Gente, a gente precisa de descanso e se amar a si mesmo. Não dão chance para que Deus cuide deles, porque estão freneticamente buscando algo e perdem a fé em Jesus, que foi o texto que nós já lemos aqui outro dia. E o Senhor não pode fazer muito por eles, pois não lhe dão a oportunidade. Gente, não dão oportunidade para Deus agir. Fazem demasiado por si mesmos e creem e confiam muito pouco em Deus. Esse texto deixa a gente até triste. Imagine Deus, né? Então aqui nós vimos os passos para prosperar. Preste atenção. Primeiro, faça com a capacidade que Deus já deu a você. Você tem capacidade. Você tem que utilizar essa capacidade. Segundo, querer aprender e aperfeiçoar o que você já tem. Queira aprender e aperfeiçoar o que você já tem. Terceiro, motivação para trabalhar. É uma dedicação. Você tem que ter dedicação, organizar, limpar, valorizar, gerar valor. Você tem que ter essa motivação para trabalhar. Quarto, o trabalho é ideia de Deus. Muda isso na sua cabeça, tá? Se injetaram algo em você dizendo que é algo ruim para o homem, é algo ruim para o corpo, para o ser humano, não é. O trabalho faz com que a nossa máquina, que é o nosso corpo, funcione conforme Deus nos criou para funcionar, ok? Quinto, honre a Deus com as obras das tuas mãos. Honre a Deus. Se o teu trabalho exige coisas que são contrárias à Bíblia, pare, recomece de novo. Honre a Deus. Seu trabalho tem que honrar a Deus.
6. Dependa de Deus e do jeito de Deus, que foi as necessidades supridas que eu disse. Muitas das vezes nós vamos ganhar as coisas. Dependa de Deus e do jeito de Deus, ok? Sétimo. Trabalhe em equipe. Qual é a sua equipe? Deus, isso mesmo. Embora o esforço aí é o suor do seu rosto, como diz a palavra do Senhor, nós devemos entender que Ele nos deu o trabalho para benefício do nosso corpo, mas quem nos sustenta em absolutamente tudo é Ele, tá? 8, seja honesto em tudo que você for fazer, em qualquer tipo de trabalho, seja justo. E o 9, descanse e confie em Deus, né? Tem muita gente aí que tem negócios próprios e, ai, Leite, mas no sábado é o dia que eu mais vendo e tal, e tal, e tal. Por isso nós precisamos aprender a confiar em Deus, né? Quando Deus pede para nós, pede não, né? Ele nos orienta, você precisa descansar, Ele sabe o que está fazendo. E nós voltamos lá no princípio do estudo. Se eu vivo e tenho a certeza que Ele é dono de tudo, ou eu tenho livre-arbítrio, né? Para concordar ou discordar. O fato é que são passos para a prosperidade. Então, fica aí esses passos para vocês. Eu vou deixar na descrição desse link aqui do vídeo, né? Na descrição do vídeo também para vocês esses passos. E vamos orar. Grandioso Deus, nós te agradecemos por mais esta palavra e por esta visão. Que o Senhor eduque o nosso coração à obediência, porque é o melhor. O teu plano sempre é o melhor para as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, um grande beijo para vocês e até amanhã com o nosso próximo vídeo.